Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou professora Eva, de redação do cursinho da Poli, e estou aqui agora com vocês para fazer um comentário sobre a prova de redação da FUVEST, segunda fase 2021. Bem, gente, o que vimos aí? Uma prova que tem a mesma tendência, ela segue os anos anteriores, ela tem o mesmo parâmetro das provas anteriores da FUVEST, não é? É uma prova que pede um pensamento reflexivo do aluno, mas não apenas de preocupação nacional. A FUVEST não se preocupa apenas com o pensamento de estudantes brasileiros ou da sociedade brasileira. Não, é um pensamento de ordem mundial. A FUVEST faz isso há muitos anos, né? Então, qualquer aluno argentino, chileno, mexicano, australiano, dos Estados Unidos, enfim, qualquer aluno europeu, qualquer aluno que esteja antenado com os temas quentes da contemporaneidade, ele é um tema dele também, tá certo? Então, é um tema não só de um aluno brasileiro, mas também de ordem mundial, ok? Agora, este ano, então isso é a tendência dos anos anteriores, né? Agora, este ano a FUVEST inova. Veja, eu vou dar um detalhe para vocês. Quando a gente está fazendo prova de redação, o que a gente pensa? A gente pensa em fazer um texto dissertativo argumentativo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, seguir o tema, se preocupar com coerência, com coesão, né? Respeitar o acordo ortográfico, organizar a concordância, a regência, né? Ter uma tese, um raciocínio. Isso tudo faz parte da nossa disciplina, né, gente, da língua portuguesa. No entanto, a FUVEST inova esse ano, viu, gente? Tem uma pimentinha, tem algo novo aí que ela coloca, que eu não sei se vocês perceberam, que é o seguinte. Em anos anteriores, a FUVEST colocava um tema, um pensamento ali mais filosófico, né, vem da filosofia, e os alunos faziam a sua redação. Este ano, não. Este ano, a FUVEST coloca 5 textos interdisciplinares, né? Essa quantidade de texto também vem dos anos anteriores. Mas ela chama aí um repertório de no mínimo 5 disciplinas do ensino médio, para compor, né, esse repertório, para compor a argumentação do aluno. Portanto, se em anos anteriores a gente vinha mais com uma filosofia, né, como base, esse ano, além da filosofia, a gente tem o ambiente, né, que entra ali geografia e biologia, a gente entra com literatura, entra com filosofia, quadrinho a FUVEST colocou, tem música, né, gente? Então, de certa forma, esse é um pensamento interdisciplinar. Isso é já um direcionamento para fazer o aluno pensar o seguinte: bem, as nossas disciplinas do ensino médio, elas servem de base, não é, gente, para fazer a nossa redação. Portanto, a língua portuguesa, ela entra com a escrita, com o raciocínio, com a coesão, com a coerência, mas eu preciso das outras disciplinas para embasar o meu raciocínio. E nisso, a FUVEST, este ano, inovou. Ela é uma prova interdisciplinar. Na verdade, é uma prova interdisciplinar, não, é uma prova de redação, na verdade, né? Portanto, de língua portuguesa, mas que requer ali conhecimentos de outras disciplinas. Então, de certa forma, ela pede um raciocínio interdisciplinar do aluno, não é? Então, a gente vai ver aí como é que ela começa a fazer isso. Olha só, o texto 1 é um texto do Pierre Dardot e Christian Laval, o meu amigo Elias de filosofia, que é muito sábio, ele disse o seguinte: olha, isso é o que há de mais contemporâneo, é o que há de mais recente no pensamento marxista acadêmico francês, e pode ser que esse texto e essa discussão aqui não tenha chegado em todas as escolas do ensino médio, não tenha chegado assim, não estejam em todos os livros didáticos, mas enfim, é um texto fácil para o aluno perceber. Olha só, então esse texto diz o seguinte, olha só. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e para além dela, né, para além dessa norma de vida, em todas as sociedades que as seguem no caminho da modernidade. Você percebeu que essa palavra modernidade ela está entre aspas? Você percebeu que tem uma certa crítica aí em relação a essa modernidade que está aqui inserida dentro deste pensamento neoliberal? Olha só, continua, né? Essa norma impõe, vou marcar certos verbos para vocês, viu, gente? Essa norma impõe, deixa eu marcar aqui com esse vermelhinho, olha só. Essa norma impõe
a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada. Todo mundo competindo entre si, não é? Intima, ó, ela impõe, ela intima, ela chama, não é? Os assalariados e as populações a entrar em luta econômica. Então perceba aqui que existe uma briga, né? Uma luta, não é? Uma competição uns contra os outros, ó, uma luta econômica uns contra os outros, né? Ela ordena, tá percebendo, gente? Ela impõe, ela intima, essa ordem neoliberal, né? Ela ordena, ela intima, ela impõe as relações, né? Ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, né? Obriga, veja que é tudo muita imposição aqui, né, gente? Ela obriga a justificar as desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado, ele é chamado, não é, a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa, não é? Então, olha só, a gente vê aqui nesse pensamento do Pierre Dardot e Christian Laval, a nova razão do mundo, né? A gente já percebe aqui o quê? Uma crítica a essa ordem, a esse pensamento neoliberal, né? Que se joga uns contra os outros e faz essas pessoas, né, os indivíduos, a viverem, a se colocarem como empresas, né? Não tá tão na moda aí o empreendedorismo, né, gente? Então é isso, todo mundo tem que ser alguma coisa, não é que seja uma empresa, não é? Então veja que existe aqui uma crítica, né, vinda da filosofia a esse pensamento neoliberal, ok? Então isso é o texto 1. No texto 2, o que ela coloca, né? Vem aqui uma composição da literatura e ela coloca o seguinte, Drummond, né? A gente leu, então é novo também nas redações da FUVEST aparecer ali algo das obras, né, do livro de literatura, né, gente? Isso é novo, ok? Ela coloca, então é o Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, ok? A Máquina do Mundo tá na nossa lista, né? Aí, vocês lembram que a Máquina do Mundo, o que é? É o eu lírico chamado a entrar numa máquina, né, estranha. Ele estava palmilhando as estradas de Minas, uma estrada pedregosa em Minas, né? De repente ele se depara com uma máquina, né, toda diferente, né? E ele vê tanta coisa, ela mostra tanta coisa para ele, né? E entre essas coisas que ele vê, né, essa máquina mostrando, né? Ele vê o seguinte, ó, as mais soberbas pontes e edifícios, soberbas no sentido de grandes, né, de extensas, que deixa a gente com medo, sabe? As mais soberbas pontes e edifícios, né? O que nas oficinas se elabora, o que é trabalhado, né? Ele vê isso, né? As mais soberbas pontes, o que é trabalhado nas oficinas, né? O que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento. Gente, você pensou uma coisa e logo aquilo vira uma coisa e atinge uma distância muito superior ao pensamento. Oh, é muito diferente isso, né? Os recursos da terra dominados, veja que já tem um ambiente aqui, né, gente? Uma chamadinha para o tema do ambiente, não é? E as paixões e os impulsos e os tormentos, veja que esse aqui é um mundo estranho, é um mundo estranho, né? Desesperançado, né? As paixões, os impulsos, os tormentos, né? E tudo que define o ser terrestre, né? Ou se prolonga até nos animais. Então, tudo que está na nossa vida, na vida, né? Porque está no mineral, está no animal, está aqui no indivíduo, né, gente? Está no vegetal, enfim. E chega às plantas para se embeber no sono rancoroso. Tá vendo, gente, essa palavra aqui? Chega a se embeber no sono rancoroso dos minérios, né? Dá a volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, viu, gente? Alguma coisa está fora da ordem, né? Dessa estranha ordem geométrica de tudo, né? Então veja que você tem o pensamento neoliberal que faz as pessoas brigarem entre si, lutarem entre si, não é? E isso é estranho ao indivíduo, não é? De certa forma, o mercado dominando, né? Isso é estranho ao indivíduo. E aqui ele diz, nossa, tem tanta coisa rancorosa, né? Tem uma coisa que é ruim para a gente, né? E é uma estranha ordem, né? De tudo, estranha ordem geométrica
geométrica de tudo, né? Então, esse texto da literatura, ele vai se somar ao texto ali da filosofia para dizer, nossa, que mundo estranho que a gente está vivendo nessa ordem neoliberal, não é? Enfim, vamos para o próximo texto. O próximo texto, então, é o Caetano Veloso, né? Caetano Veloso num disco Circulador, lindíssimo, Circulador. Gente, é um texto de 1991, uma música linda, longa. Escutem, por favor, na internet, pessoal. Linda, né? Olha só, é um texto fora da ordem, né? Fora da nova ordem mundial, ok? E olha o que ele diz aqui nesse texto 3, né? Portanto, a gente vê aqui a música, né, gente? Então, a gente viu filosofia, literatura, agora é música, poesia, né? Ali junto da literatura, né? E ele diz, olha, aqui tudo parece que era ainda construção. Gente, alguma coisa que era, olha esse advérbio, ainda, era ainda construção e já é ruína. Então, você perceba aqui que existe uma antítese entre o ainda e o já. Ué, alguma coisa que parecia que era construção, a gente estava construindo e, nossa, já se desmanchou, já se degringolou alguma ordem aqui, viu, gente? É uma surpresa, né? Era construção e agora já é ruína, né? Tudo é menino e menina no olho da rua, viu, gente? Tudo aí, a gente anda pelas ruas, menino e menina no olho da rua, né? O asfalto, a ponte, o viaduto, ganhando para a lua, parece que tudo ficou maluco, não é? Nada continua. Gente, olha para o Brasil, olha para o mundo. O que é que continua, né? Que chão que a gente tem para continuar um futuro, né? Tudo muito estranho, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, né? Então, isso fora da ordem, o Caetano Veloso diz que esse texto ele faz uma intertextualidade. Existe ali um político americano, norte-americano, que falou que alguma coisa estava fora da ordem, não é? Uma autoridade norte-americana, na verdade, eu acho que foi o Noam Chomsky, não é político não, o Chomsky, está fora da ordem. E aí o Caetano, opa, está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, não é? Então, aquela briga, aquela luta, né, do texto anterior da filosofia, ela vem aqui, esse texto do Caetano Veloso, tudo é menino, menina no olho da rua, tá vendo? É tudo muito estranho, né? Que vem se adensar ao poema do Drummond. Vocês estão vendo aqui que existe uma direção única nesses textos da FUVEST? Vocês estão percebendo aqui que a FUVEST, ela tá dando uma direção para o aluno? Vocês estão percebendo que os textos eles estão se adensando, as áreas estão vindo, não é? E os textos estão se adensando para um caminho? Vamos para os próximos, né? Enfim, então esse texto aqui, que é de 91, gente, Caetano Veloso faz 30 anos que alguma coisa está fora da ordem, não é? Enfim, a gente vai para o próximo texto aqui, que é o texto 4, Mafalda, né? E você olha Mafalda, tirinha, viu, gente? Aqui quase os quadrinhos, né? A tirinha da Mafalda, né? E aí é o Quino, né? Assim vai o mundo, né? E este mundo aqui tá doente, você perceba aqui que tem aqui, ó, um símbolo aqui da saúde, né, gente? Uma cruz aqui, aí tá vendo aqui o planeta Terra, uma falda muito triste, né, gente? Desesperançosa, coitada, né? E o mundo aqui todo enfaixado, você veja o planeta Terra todo enfaixado aqui, não é? Bem, aqui entra até pandemia, não entra, gente? Pra gente falar nessa redação, concorda? A saúde entra aqui também, concorda? Então, de certa forma, a saúde entra aqui, não é? Lembra que eu tinha falado da interdisciplinaridade? É isso que eu mostro para vocês, ok? Então, se a gente vê ali a literatura, a filosofia, não é? A gente vê música, poesia, a gente vê Drummond, não é? E a gente vê aqui o quê? A Mafalda dizendo o mundo tá doente, não é? Olha aqui, e tá meio que pegando a febre dele, né? Parece que ela tá sentindo assim a febre do mundo, né? Veja que os dedinhos dela estão encostados assim e ela tá ali medindo, né? Tem um termômetro ali, ela tá parece que medindo, né, a temperatura do planeta, né? Assim vai o mundo, não é? Enfim, então aí a gente vê esse texto, vimos texto 3 e texto 4, né? E o texto 5, né, é a Greta Thunberg, né, o trecho de um discurso que ela fez em Davos em 2019, foi muito falado esse discurso aqui da Greta, né? E aí ela falou o seguinte, eu acho muito bonito isso, porque é um discurso muito contundente, essa menina tinha 16 anos, né, porque ela faz esse discurso. Ela diz o seguinte, é o texto 5, né? Ela diz o seguinte, olha,
Os adultos, eles ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, né? Então, nós, adultos, a gente fica com um discurso, eu não sei se na prática a gente faz, entende? Ela fala assim, e a gente fala, né? Devemos dar esperança aos jovens, né? Quantos de vocês não já escutaram a gente falando isso? A gente precisa dar esperança aos jovens, né? Ela fala, eu não quero a sua esperança, né? Eu não quero que vocês... Ela tá falando para as pessoas engravatadas lá em Davos, na Suíça, gente, todo mundo ali, né, no Fórum Econômico Mundial, ela fala, eu não quero, são senhores, todos sérios, viu, gente, todo mundo fazendo um discurso, chega uma menininha de 16 anos, ela fala, eu não quero que vocês estejam esperançosos, olha só, gente, lembra da Mafalda? A Mafalda ali, tristinha, né, botando o termômetro, o planeta Terra todo doente, ela fala, eu não quero que vocês estejam esperançosos, eu quero que vocês estejam em pânico. Então, perceba que isso é um discurso muito contundente da Greta, né? Vocês adultos estejam em pânico. Ô, gente, lembra que eu tinha falado que são as áreas aqui do ensino médio? Filosofia, literatura, música, ambiente aqui, né? Mas aqui entra também a pedagogia, não é? Alguém ensinando alguma coisa para alguém? Concorda? Alguém, uma menininha, ensinando coisas para os adultos. Pedagogia, ela está ensinando para a gente, para os adultos. Ela diz o seguinte, ó. Eu quero que vocês estejam em pânico. Eu quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias, né? Eu quero que vocês ajam, que vocês não só pensem, que vocês não só falem apenas, né? Devemos dar esperança aos jovens. Eu quero que vocês ajam, não é? Eu quero que ajam como agiriam em uma crise. Vejam, uma vez um aluno me falou assim, professora, existem alguns discursos que são visionários, não é isso? Ela falou isso em 2019. Bem, qual foi o ano? O que aconteceu em 2020, gente? Não é? Fora a pandemia, a gente vê aí o mundo pegando fogo, né? Incêndio aqui, incêndio ali. Então, lembra que eu falei que não é apenas um tema nacional? A FUVEST não pede apenas um tema nacional? Lembra? Enfim, então ela fala, eu quero que vocês ajam como agiriam em uma crise. Eu quero que vocês ajam, né, como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. Então, você perceba que ela nos ensina, ela nos dá uma lição, dizendo, olhem, vocês se agitem, por favor. Eu fico preocupada com isso todos os dias. E vocês ficam ficam falando para a gente ficar com esperança. Não, né? Ajam, vejam, levem a vida como se a casa estivesse pegando fogo, porque ela está. A casa está pegando fogo, né? Então, você perceba aqui que certamente os professores de vocês, os professores de geografia, de geopolítica, de biologia, eles falam isso, né, gente? É uma preocupação, é o ambiente. A Greta é uma ativista, né, gente? É uma ambientalista. Então, vocês percebam aí que ela nos dá uma lição. Portanto, a FUVEST, ela vai dizer o seguinte, olha só, na sua proposta de redação, né? Considerando as ideias apresentadas nos textos, portanto, gente, filosofia, eu tenho que considerar essas áreas que foram mostradas aí. Então, no ensino médio, quando os professores de vocês entrarem na sala, pensa, este professor aqui vai me ensinar algo muito importante para que eu coloque na minha redação, ok? Então, pensando nessas áreas aqui, portanto, é a interdisciplinaridade, é aqui que você vai formar um repertório para você se embasar e fazer a sua redação, né? Então, considerando as ideias apresentadas e também outras informações que julgar pertinentes, portanto, você parte dos textos motivadores, mas não fica só neles, né? Redige uma dissertação em prosa, na qual você expõe seu ponto de vista. Gente, esse ponto de vista, a FUVEST, olha só, ela já deu, não é? Olha, sobre o tema, o mundo contemporâneo está fora da ordem? O mundo contemporâneo está fora da ordem? Bem, gente, é uma pergunta, não é? A FUVEST, geralmente ela faz perguntas, não é? Mas é uma pergunta bem direcionada. Bem, a partir do que lemos, olha a FUVEST, a partir do que lemos, neoliberalismo, briga, competição, Drummond, então vem a filosofia. Drummond, meu Deus, que coisa mais estranha, né? É uma ordem muito estranha. Essa máquina está me mostrando algo muito estranho. Eu tenho medo, eu não vou entrar. Caetano Veloso, tudo é menino, menina no olho da rua, né, gente? Nada continua, é um país que nada continua, né? Alguma coisa está fora da ordem. A Greta chamando a gente, né, gente? Enfim, a Mafalda achando que o planeta está doente. Então, olha só, a
FUVEST já direciona o nosso olhar, concorda? O mundo contemporâneo está fora da ordem? Sim. O que a gente vai dizer, né, gente? Claro que não com sim assim, né? Simplesmente, né? Mas a gente vai afirmar esse direcionamento, tá claro, gente? A FUVEST quer que a gente siga esse direcionamento. O mundo, sim, está fora da ordem, né? E qual é o embasamento que eu vou ter? Eu vou ter esses textos da filosofia e da literatura, da filosofia, outros autores que julgaram importante, para quê? Para dar o meu ponto de vista e dizer o seguinte, né? Tá fora da ordem e aí, como é que nós vamos seguir? O que devemos seguir, né, gente? Que mundo queremos pra gente, ok? É basicamente isso que a FUVEST está querendo da gente, ok? O mundo tá fora da ordem e o que vamos fazer com isso, ok? Vamos fazer o quê? Né? Vamos perguntar para a Greta o que ela faria, não é? Tá certo, gente? Então é isso que eu tenho que comentar para vocês, não é? A expectativa da banca aqui, portanto, é essa: e que vocês se embasem nos textos motivadores, usem todas as áreas para embasar a sua argumentação. Ela já deu que o mundo está fora da ordem, porque para um bom leitor, né, gente, aqueles textos mostram isso. E aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai usar a nossa coerência, né? Aí a gente usa a língua portuguesa, né? Portanto, aqui a língua portuguesa, gente, você vai praticar, a língua portuguesa você vai praticar, na verdade, o que a FUVEST já mostra nesses textos, tudo bem? Nesses textos motivadores. Portanto, é uma prova muito clara, muito objetiva, e ela quer o quê? Um pensamento, assim, que a gente, afinal de contas, enfim, façamos o quê? Né? Deixemos essa ordem, essa nova ordem neoliberal seguir o seu fluxo, ou a gente pode mostrar uma utopia, né, gente? Mostrar um caminho, mostrar uma utopia, tá certo? Então é basicamente isso. É uma prova que pede ali a interdisciplinaridade para a gente embasar o nosso olhar e aprofundar o nosso raciocínio. Tudo bem? Então, por enquanto, é isso que eu tinha que falar para vocês. E é isso, pessoal. Numa próxima aí, a gente se encontra, tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem. Eu tenho certeza que os alunos do cursinho da Poli foram bem, porque isso foi discutido muito em sala de aula com todos os nossos professores esse ano, né? Eu fico muito feliz que a língua portuguesa use as outras disciplinas para embasar o pensamento do aluno. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.